Imagine acordar em um dia comum, abrir o celular e se deparar com uma notícia curta, quase escondida entre tantas outras, falando sobre um vírus pouco conhecido, surgido em outro lado do mundo, mas que já acendeu alertas em aeroportos, hospitais e organizações internacionais. Um nome estranho que muita gente nunca ouviu falar, mas que a Organização Mundial da Saúde já considera uma ameaça real. O nome dele é Nipah. E talvez você esteja se perguntando agora se esse é apenas mais um susto passageiro ou se estamos diante do começo de algo muito maior. O vírus Nipah não é novo. Ele foi identificado pela primeira vez no final da década de 1990, mas voltou ao centro das atenções recentemente após novos casos registrados na Índia e em Bangladesh, incluindo a infecção de profissionais de saúde. Isso, por si só, já levanta um sinal de alerta importante, porque quando um vírus começa a circular dentro de hospitais, o risco de transmissão aumenta consideravelmente. O Nipah é um vírus zoonótico, ou seja, ele tem origem em animais e pode ser transmitido aos seres humanos. O principal reservatório conhecido são morcegos frugívoros, aqueles que se alimentam de frutas, especialmente os chamados morcegos-raposa. Esses animais costumam carregar o vírus sem apresentar sintomas graves, mas acabam funcionando como uma ponte invisível entre o mundo selvagem e o ser humano. Em muitos casos, a transmissão acontece quando frutas mordidas por morcegos contaminados são consumidas por pessoas ou por outros animais, como porcos, que depois entram em contato direto com humanos. O que torna o Nipah particularmente perigoso não é apenas sua origem, mas o conjunto de fatores que ele reúne. Estamos falando de um vírus com uma taxa de mortalidade extremamente alta, que pode variar entre 40% e 75% dos casos confirmados, dependendo do surto e das condições de atendimento médico. Para efeito de comparação, essa taxa é muito superior à da Covid, da gripe comum e até de muitas outras doenças infecciosas que já causaram pandemias no passado. Além disso, o Nipah não afeta apenas o sistema respiratório. Ele pode atingir diretamente o sistema nervoso central, causando inflamação no cérebro, convulsões, confusão mental, perda de consciência e mesmo nos sobreviventes, deixando sequelas neurológicas graves e permanentes. Os sintomas iniciais do vírus Nipah costumam ser traiçoeiros, porque começam de forma muito parecida com uma gripe comum. Febre, dor de cabeça, dores no corpo, cansaço extremo, náuseas e dor de garganta são sinais que facilmente podem ser ignorados nos primeiros dias. Em alguns casos, a doença evolui rapidamente para sintomas respiratórios, como dificuldade para respirar e tosse intensa. Em outros, o quadro neurológico se instala de forma abrupta, com desorientação, sonolência excessiva, alterações de comportamento e convulsões. Essa combinação torna o diagnóstico difícil, principalmente em regiões onde o vírus não é comum e onde os profissionais de saúde não estão familiarizados com ele. Uma das perguntas que mais surgem sempre que um novo surto viral aparece é se ele pode se espalhar rapidamente entre pessoas. No caso do Nipah, já está confirmado que a transmissão de humano para humano é possível, especialmente por meio do contato direto com secreções corporais, como saliva, secreções respiratórias e fluidos corporais. Isso significa que cuidadores, familiares e profissionais de saúde estão entre os mais vulneráveis. No entanto, até o momento, o vírus não se transmite pelo ar da mesma forma que a Covid ou o sarampo, o que reduz significativamente o potencial de espalhamento em massa.
Mesmo assim, o fato de ele já ter demonstrado essa capacidade de transmissão humana preocupa especialistas, porque vírus sofrem mutações constantemente. E a história mostra que bastam pequenas mudanças genéticas para alterar completamente o comportamento de um patógeno. E aí surge a pergunta que muitos brasileiros fazem em voz baixa, mas que ecoa na mente de todo mundo quando o carnaval se aproxima. Um vírus como o Nipah poderia se espalhar durante grandes eventos, com multidões, festas e contato físico intenso. A resposta honesta é que no cenário atual, o risco é considerado baixo, principalmente porque não há circulação do vírus no Brasil e porque ele não se espalha pelo ar. No entanto, eventos de massa sempre representam um desafio para a saúde pública, porque facilitam o contato próximo entre pessoas, reduzem a atenção aos cuidados básicos e aceleram a disseminação de qualquer agente infeccioso que já esteja presente. O carnaval, por si só, não cria um vírus, mas pode funcionar como um amplificador caso ele já esteja circulando silenciosamente. É por isso que autoridades de saúde no mundo inteiro monitoram com tanta atenção o surgimento de novos surtos antes de períodos de grandes deslocamentos e aglomerações. Outra questão inevitável é se o vírus Nipah pode dar origem a uma nova pandemia. Tecnicamente, sim, existe essa possibilidade. A própria Organização Mundial da Saúde inclui o Nipah em uma lista de vírus com potencial pandêmico justamente por reunir 3 características perigosas: alta letalidade, ausência de vacina amplamente disponível e capacidade de transmissão entre humanos. No entanto, potencial não significa certeza. Até agora, os surtos registrados foram relativamente pequenos e localizados, em parte porque a alta letalidade do vírus acaba limitando sua disseminação. Um vírus que mata muito rápido tende a se espalhar menos, porque o hospedeiro não permanece ativo por tempo suficiente para transmitir a infecção a muitas outras pessoas. Esse é um dos motivos pelos quais doenças como o Ebola, apesar de extremamente letais, não se transformaram em pandemias globais. Ainda assim, a preocupação não é infundada, porque a evolução viral é imprevisível. Uma mutação que torne o vírus menos letal, mas mais transmissível, poderia mudar completamente o cenário. Quando falamos em fatalidade, é importante deixar claro que o Nipah é, sim, um vírus potencialmente fatal. Não existe tratamento antiviral específico comprovadamente eficaz até o momento. O cuidado médico é basicamente de suporte, tratando sintomas, mantendo o paciente hidratado, monitorando funções vitais e tentando reduzir as complicações neurológicas e respiratórias. Existem estudos avançados em andamento para o desenvolvimento de vacinas e soros, inclusive utilizando tecnologias modernas semelhantes às vacinas de RNA mensageiro, que se tornaram conhecidas durante a pandemia de Covid. A boa notícia é que hoje a ciência consegue desenvolver vacinas muito mais rápido do que no passado. A má notícia é que, enquanto essas soluções não estão disponíveis em larga escala, a prevenção continua sendo a principal arma. Evitar o contato com animais silvestres, não consumir frutas potencialmente contaminadas e reforçar protocolos de biossegurança em hospitais são medidas fundamentais. E então, chegamos à pergunta final, talvez a mais inquietante de todas. O mundo está preparado para enfrentar uma nova pandemia. A resposta não é simples. Em alguns aspectos, sim. Nunca tivemos tanta capacidade científica, tantos sistemas de vigilância epidemiológica e tanta troca de informação entre países como hoje. A experiência recente com a Covid deixou lições importantes sobre a importância de respostas rápidas, transparência e investimento em ciência.
Por outro lado, também expôs fragilidades profundas, sistemas de saúde sobrecarregados, desigualdade no acesso a vacinas, desinformação, politização de crises sanitárias e resistência da população a medidas básicas de prevenção continuam sendo desafios enormes. A verdade é que novas pandemias não são uma questão de se vão acontecer, mas de quando. O crescimento populacional, o avanço sobre áreas naturais, o contato cada vez maior entre humanos e animais silvestres e a globalização aceleram o surgimento de novas zoonoses. O vírus Nipah é apenas um lembrete de que a natureza está em constante movimento e de que o equilíbrio entre o ser humano e o ambiente é mais frágil do que parece. Neste momento, não há motivo para pânico. O vírus está sendo monitorado, os casos estão sob controle e não existe indicação de disseminação global. Mas ignorar o problema seria um erro tão grande quanto entrar em desespero. Informação, vigilância e ciência continuam sendo as melhores defesas da humanidade. O Nipah pode não ser a próxima pandemia, mas ele deixa um aviso claro. O mundo precisa estar preparado, não apenas reagindo quando a crise já explodiu, mas investindo continuamente em prevenção, pesquisa e saúde pública. Porque quando se trata de vírus emergentes, a pergunta mais importante não é se eles vão aparecer, mas se estaremos prontos quando isso acontecer.